observar quais são os desafios que se tem no dia a dia, na prática, né? No advocacy a gente precisa partir de alguma referência. A referência que eu estou dando para vocês aqui é a representação eleitoral, mas isso não significa, até porque o advocacy é não eleitoral, que a gente precise pensar sobre a mesma lógica, né? A lógica do advocacy, inclusive, é completamente outra. É buscar o reconhecimento, como a Carol falou, na sociedade civil. Como? Se aproximando do representado, garantindo mecanismos de prestação de contas, né? Então, eu vou colocar para vocês daqui a pouquinho que os dois critérios mais importantes para as organizações que fazem advocacy, os grupos de advocacy, são a responsividade, que é isso que a gente vai falar daqui a pouquinho, após a inclusão da diversidade, e a prestação de contas. É isso que vai garantir que a representação das organizações da sociedade civil que realizam advocacy, que elas sejam efetivamente democráticas. Porque essa é a nossa pergunta, né? Uma representação auto-autorizada, ela é democrática? Acho que essa é a pergunta que a gente está tentando responder. Acho que para tentar dialogar com o Carlos, o que me veio na cabeça foi o seguinte, pensando no exemplo nosso, né, depois no rótulo, num dado momento a gente dialogava com aquele que nos dá legitimidade, o sujeito de ser tomador de decisão, mas também precisava esclarecer para a população alérgica cada passo, por que vai ser desse jeito e não daquele. Então, num dado momento a gente faz advocacy com o Estado e com a população, né, no sentido de explicar também cada passo. Busca do reconhecimento, porque afinal de contas, né, os atores têm que estar em relacionamento, têm que estar em relação, ok? Bom, então, com relação à inclusão da diversidade, esses são os pontos de desafio. Com relação à responsividade, o que a gente está chamando de responsividade, tá? É o seguinte, quem que define se a atuação do grupo de advocacy está atendendo às expectativas e às demandas dos beneficiários da ação? Isso é responsividade, tá? Então, aquele que é afetado pela ação de advocacy, ele está feliz com aquela representação que está sendo feita em nome dele? Ele está sendo levado em consideração aí? Essa é a questão que a responsividade vem trabalhar, tá? Quem que reconhece essas organizações como interlocutores válidos? Então, a gente já falou do Estado, já falou da mídia, a mídia atua como gatekeeper, né? Ela legitima essas organizações também. Então, quando uma organização que atua em determinado tema é chamada para uma entrevista na televisão e a outra não, quem que fez essa escolha? Quem é que disse que aquele porta-voz daquele tema era mais legítimo do que o outro? Então, esse é um desafio que a gente chama aqui de responsividade, né? E típico de organizações que fazem a representação autorizada, tá bom? Ó, existem mais questões que eu acho que são super relevantes para a gente pensar, e aqui, na verdade, é para fazer uma reflexão, né? Para vocês se perguntarem, inclusive, se nas organizações que vocês atuam, alguma vez, em algum momento, essas questões elas já surgiram e já foi feito um debate sobre isso. Oi. Pensando aqui, É uma aula mais reflexiva. Mas tem diversas organizações da sociedade civil que são associações mesmo, né? Então, na sua base constitucional, elas têm os associados. E isso traz legitimidade, mesmo que não seja a totalidade do setor, porque só alguns poucos setores acho que conseguem a totalidade, mas ela é uma amostra bastante representativa. Isso é importante. Essas têm a vida mais fácil, né? As associações que têm filiados, que têm membros, têm uma vida mais fácil nesse sentido da representação, porque a representação deles é autorizada, né? Então, eles já detêm legitimidade, eles já estão com meio caminho dado. André, só para colaborar um pouquinho até com o que a Márcia falou, existem associações que, mesmo elas tendo essa base de legitimidade, muitas vezes os temas que são discutidos são muito complexos e essa base não alcança. Então, assim, no passado eu dirigi, por exemplo, uma organização de câncer, que a gente discutia questões no Senado, ia discutir com o Ministério da Saúde, Supremo Tribunal Federal, que quando a gente ia sair a campo mesmo, a gente não encontrava nem parceiros de outras ONGs para irem com a gente. E a gente, então, começava a buscar pessoas da sociedade, por exemplo, advogados, que estavam muito bem embasados, que tinham compreensão técnica dos assuntos, professores. Eu fui buscar até professor meu, que tinha sido professor na Faculdade de Direito, eu fui atrás do Dalmo Dalari, eu chegava lá, a mulher dele, a esposa dele, a Sueli, que é excelente, né?
saúde pública. E porque você vai buscar pessoas que têm calibre, porque não é que nunca subestimando as pessoas, mas às vezes a gente punha para discussão e as pessoas não alcançavam. Então, uma outra técnica que a gente usava era o seguinte, quando a questão estava ficando muito quente, a gente falava, gente, como é que a gente pode levar lá e discutir, tentar bancar alguma coisa, e se de repente, lá na frente, a premissa que a gente está partindo não se confirmar com as pessoas que supostamente a gente está representando. Aí a gente tinha que captar recursos, porque captação de recursos é um dos vários desafios de organizações. A gente fazia pesquisas qualitativas, e com essas pesquisas qualitativas, muito bem focadas, a gente conseguia obter essa legitimidade, entendeu? Porque a gente ia buscar para ter como provar, olha, as pessoas com essas características pelas quais a gente está lutando, confirmaram que elas querem isso. Então a gente tinha quase que capacitar as pessoas para depois pesquisar e elas próprias decidirem de fonte própria se elas legitimavam ou não. Às vezes é bem complexo. É um trabalho bem árduo. É verdade. Mas é um trabalho que precisa ser feito. Né? Eu acho que o meu discurso aqui é nesse sentido, tá? De dizer para vocês que esse é um trabalho que precisa ser feito. Vou cair? Vou quebrar a perna da pobre mulher que já está quebrada. Não dá bem. A questão é justamente essa, pessoal, é pensar sobre essas questões, porque elas não podem passar ao largo, tá? Se se quer efetivamente causar transformação social, se se quer consolidar a democracia, se se quer contribuir para que esses interesses relevantes, essas causas relevantes sejam levadas em consideração, a gente precisa pensar naquele que está sendo representado, né? E aí a questão da responsividade é central. Então, falando do Estado, falando da mídia, né, que também elege determinados porta-vozes como legítimos em detrimento de outros. E eu acho que essa é a questão fundamental quando a gente está falando de responsividade, tá? Se você quer se colocar democraticamente na condição de representante, não é possível fazer isso sem estabelecer um diálogo com aqueles que você deseja representar, né? Tem um rapaz, eu não lembro o nome dele, ele sentava bem aqui. Na aula passada ele me falou justamente isso, que há uns anos atrás, ele trabalhava numa organização não governamental, internacional, e que ela se resumia a 5 pessoas que ficavam presas dentro de um escritório, sem nenhum contato com seus representados. Esse é o grande desafio, né? Como é que você efetivamente constrói o seu público-alvo, né? Esse trabalho super árduo e que é necessário fazer se a gente quer criar uma sociedade mais democrática e não representar pelos outros, né? Mas empoderar essas pessoas para que elas consigam se auto-representar. Acho que esse aí é o desafio maior. Bom, e aqui a gente tem 3 exemplos relacionados à responsividade, tá? O primeiro deles envolve aqui organizações de meio ambiente e de direitos humanos, que não falam em nome de pessoas, de indivíduos, mas falam em nome de temas, né? Em nome de determinados discursos. Então, se eu for pegar aqui, por exemplo, o Greenpeace e o SOS Mata Atlântica, eles falam em nome de uma causa, eles falam em nome do meio ambiente, eles falam em nome do planeta, né? Se você for pegar ONGs internacionais feministas, elas estão expressando um discurso sobre os direitos das mulheres em geral, né? Então isso é muito importante. Elas não estão falando sobre uma mulher ou um grupo de mulheres, estão falando das mulheres, do gênero feminino. Então isso também é interessante quando a gente pensa em responsividade, tá? Bom, de outro lado, quando a gente observa que existem alguns grupos de mulheres ocidentais que falam em nome de mulheres do Oriente Médio, a gente pode se perguntar, mas elas têm legitimidade para isso? Porque são mulheres, tudo bem. Mas você tem um ambiente cultural completamente diferente. O que pode ser muito correto, né? Aliás, incorreto para uma mulher ocidental, pode fazer um sentido completo para uma mulher oriental. Então, esses são alguns enganos que, às vezes, as organizações não governamentais, elas cometem, porque não tem esse contato íntimo, esse contato forte com aqueles que estão querendo representar, tá? O que eu estou querendo dizer? Que às vezes o que essas mulheres do Oriente Médio desejam é diferente do que essas mulheres ocidentais acham que elas desejam.
E aí você está perdendo uma grande chance de efetivamente causar um impacto positivo na vida daquelas mulheres orientais, porque você está agindo a partir da sua referência, dos seus princípios e dos seus valores, que são bastante diferentes, tá? Então aí a gente tem essas perguntas aqui, ó. Caso as mulheres do Oriente Médio tivessem capacidade de representar a si mesmas, quais demandas elas produziriam? Nós só vamos ficar sabendo disso se a gente perguntar para elas, que foi o que você estava fazendo, né, na sua pesquisa qualitativa, para buscar o quê? Legitimidade, né? É isso. Então, é necessário buscar essa legitimidade. Que preferências essas mulheres do Oriente Médio formariam? E será que o fato de ter sempre alguém representando os interesses dessas mulheres ou de alguns determinados grupos de marginalizados, a gente não acaba, de certa forma, diminuindo a possibilidade de que eles se empoderem, falem por si mesmos? Porque eles estão sempre sendo tutelados? Cria uma zona de conforto. Né? Então, são questões que eu acho que a gente precisa levantar. Tá? Outro exemplo interessante. Ó. Grupos em situação ambígua. Aqui eu não vou falar especificamente dos autistas. Bom, você tem... Os autistas são um grupo de pessoas que não possuem capacidade de falar por si mesmas na esfera pública. No entanto, eu não sei se vocês já ouviram falar do movimento pela neurodiversidade. Alguém já ouviu falar? É um grupo de autistas que eles têm um grau leve de autismo. E eles não se reconheciam na fala dos grupos que tradicionalmente representavam os autistas. Então eles fazem um movimento para dizer, não, essas pessoas não nos representam, nós podemos representar a nós mesmos. Muito bem, só que a grande maioria dos autistas não possuem capacidade cognitiva de falar, nem de dizer o que pensam ou sentem, quanto menos de organizar política, de se organizar política ou comunitariamente. E aí quem é que vai falar por eles? Quem fala por esses autistas? Os pais. E de que autistas que a gente está falando? Então vejam que quando nós estamos falando de representação, nenhuma dessas questões ela é simples. Não é nem um pouco simples, tá? E todas elas precisam ser levadas em consideração. Quando a gente fala de prestação de contas, por exemplo, o que acontece? Muitas vezes as organizações da sociedade civil empreendem uma série de ações super importantes, mas elas esquecem de informar o representado. Elas não prestam contas, né? Eu entrei outro dia no site da Minha Sampa, porque eu fiquei muito interessado pela Minha Sampa, por toda a rede Nossas. Eu achei umas coisas bem legais. E eu vi que tem uma parte ali de prestação de contas. O que foi feito, exatamente em que dia, em que lugar. Isso é muito importante. Mas se vocês observarem, vocês que estão atuando no setor há muito tempo, nem sempre isso é realizado. Só que se você recebe doações, você precisa prestar conta para esse doador. E por que você não presta conta, então, para o seu representado? E quem que a Minha Sampa representa? Essa foi a pergunta, por isso que eu entrei no site. Quem que a Minha Sampa representa? Todos os cidadãos paulistas? Todos os que moram em São Paulo? Será? Claro. Eu vim aqui só para provocar vocês. Não tem outro sentido na minha vida. Na verdade, eu estava pensando em falar, porque essa coisa da representatividade é uma coisa que a gente sempre se pergunta e se coloca, porque acho que dois movimentos, né? Um, quando a Minha Sampa surgiu, a gente se colocava muito como rede de mobilização. E um dos nossos princípios era, e ainda é, oferecer ferramentas para que qualquer pessoa pudesse criar sua mobilização. Então, indo nessa linha de que qualquer cidadão que tem uma causa poderia entrar no panela de pressão e criar sua própria campanha. Então, era uma ideia de empoderar essas pessoas e a equipe ajudava essas campanhas a acontecerem. Então, bem nessa linha de que a gente compartilhava o que a gente sabia com qualquer pessoa que tivesse uma causa pela cidade. De outro lado, a gente também percebeu que a gente tem uma visão de cidade que está na nossa página, que orienta muitas das campanhas que a equipe inicia e que a equipe toca. E uma das coisas que a gente busca fazer, acho que não resolve, mas é uma tentativa, por exemplo, campanha pela Delegacia da Mulher 24 Horas. A gente fez essa campanha e aí a hora que a gente percebeu que era um gap de política pública que a gente poderia dar uma contribuição importante para a cidade, a gente foi atrás de várias organizações feministas, Secretaria de Política para as Mulheres. Então,
mesmo a Minha Sampa tendo lançado a campanha, a gente tenta fazer isso em articulação com outras organizações. Mas uma organização multicausa, como é a Minha Sampa, nossa, não é só direitos das mulheres, ou é só mais áreas verdes, ou é só melhor. Tem sempre o desafio de que cada campanha, no fundo, a gente tem que construir essas relações e estar em torno desses grupos que já têm mais legitimidade com essas causas. E como vocês escolhem essas causas? Como elas chegam até vocês? Tem vários jeitos. Às vezes as pessoas mandam pra gente e falam, Ana, tá acontecendo tal situação, tipo amanhã tem uma reunião, tem uma situação numa praça que estão construindo empreendimento e vão acabar com determinadas nascentes. Então, às vezes as pessoas chegam pra gente com as causas. Às vezes a gente identifica a partir de contatos que a gente tem dentro do poder público, dentro do legislativo, coisas que saem no jornal, tipo escola sem partido. Então, varia. E a gente tem uma visão de cidade que orienta um pouco o nosso trabalho. E a gente também olha, o Minha Sampa tem algo a contribuir? Essa campanha tem um ponto de decisão importante agora? Quer dizer, tem alguma razão urgente para a gente entrar nela? É uma campanha que pode mobilizar a nossa base, então a base das pessoas que acompanham a Minha Sampa? Então, a gente tem alguns critérios que ajudam a gente a escolher as campanhas. Mas, de certa forma, é uma escolha não arbitrária. Ao fim e ao cabo, a forma como vai se escolher a causa, ela é acartada ou representada. Sim, no sentido assim, ela tem que estar alinhada com a nossa visão de cidade. A nossa visão de cidade é pública. Mas eu não posso dizer que eu vou conseguir fazer todas as campanhas, porque eu tenho uma equipe de 5 pessoas. Então, eu não tenho como fazer todas as campanhas que eu gostaria que estejam alinhadas com a nossa visão de cidade. Então, eu acabo olhando e falando, putz, com os recursos que eu tenho, o que de mais relevante eu posso fazer? Legal. Mas eu acho que o que você coloca é esquecido. Ana,